Boa tarde a todos, bem-vindos ao 10º seminário da nossa série. Hoje a gente tem uma palestrante brasileira, porém internacional. Já agradeço a ela a disponibilidade, até porque o horário lá já é noite, então talvez seja um pouquinho inconveniente o horário para ela, mas agradeço aceito o convite. Nossa palestrante é a Paloma Lima. A Paloma, ela tem graduação e mestrado pela UFRJ, e o doutorado ela fez na Universidade de Bergen. Ela completou o doutorado no ano passado e desde esse ano ela está lá, ela continua em Bergen, né, na mesma instituição, como pós-doutoranda agora. A Paloma trabalha bastante com complexidade parametrizada. Ela tem trabalhos em conferências muito boas. Eu estava até observando que só esse ano ela já tem uma meia dúzia de trabalhos em conferências importantes. Então, acho que vai ser um prazer para todos nós assistir o que ela vai falar para a gente hoje sobre raízes quadradas de grafos, né? Obrigado, Paloma. Obrigada pela introdução. Obrigada pelo convite também. Esse trabalho que eu vou falar a respeito, ele é em conjunto com o Peter Golovas, aqui de Bergen, e com o Karis Papadopoulos, da Universidade de Ioannina, na Grécia. Então, eu vou começar direto explicando para vocês o que é uma raiz de um grafo, né? E a raiz vai ter o mesmo significado que tem no caso dos números, né? Então, a raiz de um grafo G é um grafo H, que quando eu elevo ao quadrado, eu vejo G. Então, por exemplo, e quando eu digo elevar ao quadrado, o que eu quero dizer é que você adiciona uma aresta entre vértices que estão à distância, no máximo 2. Então, por exemplo, esse grafo H, que está aqui na figura, ele é uma raiz de G, né? As arestas que não estão presentes nele, que é a aresta BD e a aresta AC, elas vão ser geradas em G porque esses vértices estão à distância 2 em H. Mas esse grafo G também tem outra raiz, né, que é essa daqui. As arestas faltantes também vão ser geradas porque os extremos da aresta, C e D, por exemplo, estão à distância 2 aqui. Então, esse exemplo também já mostra que alguns grafos podem ter mais de uma raiz, né, e outros grafos não vão ter nenhuma raiz. Por exemplo, esse é o caso do C4. Então, uma pergunta que já é pertinente é, dado um grafo, eu quero saber se ele tem uma raiz ou não. E esse problema foi estudado, né, e já há bastante tempo se sabe que ele é NP completo. Então, isso deixa a gente com algumas alternativas, né, e considerar o problema restrito a classes de grafos é uma alternativa bastante comum para lidar com o fato de que alguns problemas são NP completos. E no caso desse problema das raízes, isso pode ser feito de duas maneiras. Eu posso ou pedir que o grafo que eu dou como entrada pertença a uma classe de grafo específica, ou eu posso, em vez de restringir o grafo de entrada, eu posso perguntar se esse grafo tem uma raiz que pertença a uma classe de grafos específica. Isso dá origem a problemas diferentes, ambos foram investigados bastante na literatura, e o que a gente vai olhar nessa palestra é exatamente o segundo caso, em que você vai restringir a classe de grafo que a raiz do grafo tem que pertencer. Então, isso dá origem a esse problema. O nome do problema eu vou dizer em inglês o tempo todo, porque eu não traduzi, então o nome do problema é H square root, e a gente quer saber, então, dado um grafo, se ele pertence a essa classe de grafos pré-determinada.
Então, vários resultados sobre esse problema já são conhecidos, né? E um aspecto interessante dele é, por exemplo, no caso de NP-completude, se prova tanto que o problema é NP-completo para grafos split e para grafos cordais. Né? Em geral, isso não é necessário, porque uma vez que se sabe que o problema é NP-completo para grafos split, normalmente se obtém direto esse mesmo resultado para grafos cordais. Mas esse não é o caso com esse problema da raiz, né? Se você sabe que o problema é NP completo para... Se você sabe a complexidade do problema para uma classe, não significa que você sabe para subclasses e para superclasses, né? Porque é uma coisa muito particular mesmo desse problema. E um outro aspecto interessante que foi observado é que todas as construções de NP-completude, elas sempre envolviam grafos que eram bastante densos, com raízes densas também. Então, uma pergunta que começou a ser investigada é o que acontece se eu considero uma classe de grafos que é esparsa? Será que é sempre verdade que eu consigo resolver o problema em tempo polinomial? Foi baseado nessa pergunta que a gente, em 2019, na verdade foi 2017, né, o artigo em si só foi publicado em 2019, a gente trabalhou com grafos alterplanares e com grafos de path width no máximo 2. E nesse trabalho a gente quer olhar para essa mesma questão, mas do ponto de vista de complexidade parametrizada, e através do que a gente chama de parametrizações estruturais da classe de grafos. Né? E, então, a pergunta que a gente quer olhar é o seguinte, se eu sei que o problema pode ser resolvido em tempo polinomial por uma classe de grafos, o que eu sei sobre uma outra classe de grafos que está, de certa forma, próxima, né, da classe de grafos que eu sei resolver o problema? E eu vou explicar melhor o que é próximo, né? Próximo significa que se eu deleto alguns vértices, ou de vez em quando a distância é medida no número de arestas que você deleta, ou arestas que podem ser adicionadas, mas, no geral, o número de edições que você vai fazer no grafo para obter um grafo que pertence à classe de grafos que você sabe resolver o problema. Então, só para ter certeza que todo mundo está na mesma página, eu vou só definir um termo que eu vou usar continuamente, né, que é o de Fixed Parameter Tractable. Então, eu digo que um problema, ele é FPT com respeito a um determinado parâmetro, se eu tenho um algoritmo que vai ser executado nesse tempo, né, que é uma função do parâmetro, vezes um polinômio no tamanho da entrada. Então, o que a gente está fazendo aqui é transferindo, a gente sabe que não vai ser possível ter muito provavelmente, né, a gente não vai conseguir encontrar um algoritmo que seja polinomial somente no tamanho da entrada. Então, o que a gente faz é tentar transferir essa explosão, né, exponencial para o parâmetro e ver se, bom, pelo menos quando esse parâmetro é baixo, o meu algoritmo vai ter uma complexidade aceitável, digamos. E o outro termo que vai ser bastante usado é o de... Eu fui instruída a traduzir kernelization por kernelização, mas eu não sei se isso vai dar muito certo, né? Mas um kernel vai ser um algoritmo que ele vai pegar a entrada do seu problema e ele vai comprimir a entrada, te dando de volta, né, uma entrada, uma instância que tem o tamanho menor, e por menor o que eu quero dizer é que
limitado por uma função de K, né? Limitado por uma função do seu parâmetro. E se a gente consegue... eu não botei aqui, mas se a gente consegue que H seja um polinômio, aí a gente diz que é um polinômio kernel. E normalmente a gente está interessado em saber se algum problema tem um kernel dessa forma. E muitas vezes se o problema tem um kernel at all, né? A gente sabe que o problema vai ser FPT, se e somente se ele admite um algoritmo de um kernel. Okay. Então, e como eu expliquei antes, a distância para uma classe de grafos, eu vou medir exatamente nesse número de modificações que eu preciso fazer no grafo para chegar num grafo que pertença à classe de grafos que eu quero. Então, por exemplo, a distância de um grafo para um conjunto independente é o tamanho do vertex cover mínimo do grafo. Então, essa ideia, né, de tentar olhar para o problema através de parametrizações estruturais, ela foi primeiro considerada por Koshfer e outros, né, e eles provaram que se eu considero H a classe de grafos que tem feedback edge set no máximo K, isso significa que você consegue fazer o grafo virar uma floresta deletando no máximo K arestas. Eles provaram que esse problema é FPT, com essa parametrização, e eles também provaram que, aqui eu escrevi compression em vez de kernel, porque normalmente quando você tem um kernel, você produz uma instância do mesmo problema que você está considerando, mas em alguns casos você pega uma instância de um problema e produz uma instância menor, mas é uma instância menor de outro problema, e aí algumas pessoas chamam isso de compression, para diferenciar. Mas o ponto positivo é que esse é o sonho de todo mundo que está estudando um problema de complexidade parametrizada. Você consegue um algoritmo FPT com uma parametrização e um kernel que é polinomial. Aí a gente pensou, então, em vez de considerar deleção de arestas, né, que é o caso do feedback edge set, a gente queria considerar a deleção de vértices, né? Qual é o conjunto mínimo de vértices que você deleta e obtém uma floresta, então, que é o feedback vertex set. E a gente começou a olhar, a gente começou a olhar e a gente não conseguia usar as mesmas técnicas e nem desenvolver nada que funcionasse, né, para esse caso. Então, a gente resolveu ir mais, simplificar um pouco. Talvez, em vez de olhar para feedback vertex set, a gente resolveu olhar primeiro para vertex cover e ver o que acontece, né? Então, a gente está olhando, o nosso parâmetro vai ser o tamanho de um conjunto que você deleta e obtém um conjunto independente no grafo, né, o vertex cover. E aí, já para esse caso, a gente consegue mostrar que esse problema requer uma complexidade muito maior do que no caso da deleção de arestas, né, só uma coisa, eu vou voltar rapidinho aqui, que o problema não só ele é FPT, no caso do feedback edge set, mas a função, né, a função do parâmetro é 2 elevado a um polinômio, né? A dependência é exponencial. E o que a gente mostrou é que no caso do feedback vertex set, no caso do vertex cover, não é possível evitar uma dependência que seja duplamente exponencial no parâmetro, considerando under ETH, que eu não vou definir aqui o que é a strong exponential time hypothesis.
Mas se você não sabe ou nunca ouviu falar, você considera que seja uma... Ai. Um fortalecimento de uma outra hipótese de complexidade, né? Isso, exatamente. Obrigada. Às vezes eu não consigo achar algumas palavras em português, eu peço desculpas por isso. Eu não estou muito acostumada a falar em português sobre esses trabalhos no momento. Ok, e além disso, a gente mostrou que, em termos de algoritmo de kernelização, você também não vai conseguir nada que seja melhor do que exponencial. Né? A não ser que P seja igual a N, essa é uma hipótese bem fácil de entender. Então, aí a gente olhou, tá bom, mas a gente consegue resolver para Vertex Cover? E aí a gente viu que dava para resolver, que dá para dar um algoritmo FPT e não é tão difícil assim. E a gente resolveu, então, fazer para uma coisa um pouco mais acima, né, do Vertex Cover, que é um grafo que tenha grau máximo 1. Né? Então, a gente vai olhar, o nosso parâmetro vai ser o tamanho de um conjunto de vértices, que quando você deleta, você obtém um grafo que tem grau máximo 1. Ou seja, esse grafo ele vai ser uma união disjunta de vértices isolados e arestas. Então, e aí esse é o problema, o enunciado do problema, exatamente. E o que a gente vai mostrar é que esse problema pode ser resolvido em tempo FPT e a dependência no parâmetro é uma dupla exponencial, né? Então, nesse sentido, esse resultado é justo, porque a gente sabe que não dá para fazer melhor do que isso, assumindo ETH. Então, agora o que eu vou fazer é dar um overview do algoritmo, né, e das principais ideias que estão envolvidas nele. Então, ok. Normalmente, quando a gente quer resolver um problema, a primeira coisa que a gente pensa é, será que eu posso testar todas as possibilidades? Na verdade, isso a gente até para de pensar isso depois de um tempo, porque a gente sabe que quase nunca é possível, né? Sempre tem que ser mais esperto do que isso. Então, nesse caso, o que seria tentar todas as possibilidades, né? Eu poderia, tipo, para cada subgrafo, testar se esse subgrafo é uma raiz do meu grafo. Isso claramente é inviável. Então, eu tenho que começar a testar, ser mais esperta, né, no que eu vou querer testar. E a primeira pergunta, então, que a gente faz é qual é a estrutura de um grafo que é uma instância, assim, do meu problema? Né? O que eu deveria estar vendo nesse grafo? Então, vamos supor que eu tenho uma instância assim, e agora eu vou olhar para como a raiz desse grafo, qual é a estrutura dela, e aí a gente vai ver algumas coisas que a gente pode deduzir a respeito da estrutura do grafo em si. Né? Então, esse grafo vai ter essa cara, mais ou menos, né? Vai ter um conjunto S, que quando eu deleto os vértices desse conjunto, eu obtenho uma união disjunta de vértices isolados e arestas. Né? E esses vértices que estão fora de S, eles podem estar conectados a S de várias maneiras. Né? Por exemplo, ok, o vértice isolado não tem muitas maneiras, mas para uma aresta, eu tenho 3 possibilidades, basicamente. Né? A primeira, que é o que a gente vai chamar de aresta de tipo 1, é quando só um dos extremos da aresta tem vizinhos em S. A aresta de tipo 2 vai ser uma aresta em que ambos os extremos têm vizinhos em S, mas essas vizinhanças são disjuntas. E a aresta de tipo 3 vai ser uma aresta em que, de novo,
ambos têm vizinhos em S, mas essas vizinhanças têm alguma interseção, né? Tem um vértice em comum. Então, a gente já pode fazer algumas observações que são relativamente simples de ver, por exemplo, que é que se eu tenho dois vértices isolados, né, no grafo, que tem uma certa vizinhança em S, e essa vizinhança é a mesma, então esses dois vértices vão ser gêmeos verdadeiros em G, né, porque eles têm exatamente a mesma vizinhança em H, né, que eu vou, o tempo todo quando eu falar H, eu estou me referindo à raiz, né, a uma possível raiz, e G vai ser sempre o grafo de entrada. Então, eu sei que esses vértices desse tipo, eles vão ser gêmeos verdadeiros. Então, isso já me dá uma ideia que é, em vez de eu, por exemplo, se eu tenho um grafo que é candidato a ser a raiz da minha instância, né? Em vez de eu tentar olhar... Em vez de eu tentar olhar exatamente como esse grafo, para eu testar como esse grafo seria uma raiz da minha instância, uma coisa que eu posso tentar ver é de quais classes de gêmeos verdadeiros esses vértices eles fazem parte. Então, tá, desculpa. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito, dado que a minha complexidade vai ter que depender numa função de K, eu gostaria muito que o meu grafo tivesse, quando eu particiono os vértices do grafo em classes de gêmeos verdadeiros, eu gostaria que o número dessas classes fosse uma função de K. Isso poderia ser interessante para mim, porque isso vai me ajudar, como esses vértices que estão dentro das classes de gêmeos verdadeiros, eles se comportam da mesma maneira, isso me ajuda a testar coisas, né? Mas cada vez que eu tento testar todas as possibilidades, em vez de ter uma função de N, como eu teria antes, né, do tamanho do grafo, eu passo a ter uma função de K. Então, isso me ajuda a usar a força bruta, né, no algoritmo. Então, eu poderia tentar fazer isso, né? E se eu olho, por exemplo, para duas arestas que são de tipo 3, né, significa que elas têm a mesma... os extremos têm vizinho em S e essas vizinhanças têm um vértice em comum, a mesma coisa acontece. Se eu olho, por exemplo, para duas arestas que são de tipo 3 e que têm exatamente a mesma vizinhança, eu colori de amarelo aqui para deixar claro que A1 e A2 têm exatamente a mesma vizinhança em S, e aí vocês podem ver que B1 e B2 também têm exatamente a mesma vizinhança em S. Se eu tenho arestas desse tipo, eu sei que A1 e A2 vão ser gêmeos verdadeiros também em G. Né? O que poderia dar problema é, por exemplo, B1 e B2, porque B1 é um vizinho de A1 e não é vizinho de A2 na raiz, mas a gente vê que eles estão à distância 2, então isso vai ser corrigido quando eu olho para o quadrado do grafo. E também poderia ter algum problema com, por exemplo, vértices que são vizinhos apenas de B2, né? Porque poderia acontecer, eles vão ser vizinhos de A2 com certeza, mas a gente consegue ver que eles também vão ser vizinhos de A1, porque eles também são vizinhos de B1 na raiz, né? Então, todo o vértice que está aqui, ele é vizinho tanto de B1 quanto de B2. Então, quando eu olho para o quadrado, ele vai ser vizinho tanto de A1 quanto de A2. E assim eu consigo ver que a vizinhança desses dois vértices vai ser a mesma em G. Exato, ok. Então, isso é interessante, né? Porque o que está acontecendo? Se os vértices que são isolados, eles vão criar no máximo 2 elevado a K classes de gêmeos verdadeiros em G. Né? Porque eu tenho o tamanho de S é no máximo K,
Então, o número de possibilidades para a vizinhança de V em S vai ser no máximo 2 elevado a K. Então, isso é bom para mim. E também os vértices de S também geram, no máximo, K classes de equivalência em G, né? Porque são só K vértices. E a gente já sabe que o mesmo vai acontecer com as arestas de tipo 3. As arestas de tipo 3, numa raiz, elas estão gerando, no máximo, 2 vezes 2 elevado a 2K classes de gêmeos verdadeiros. Né? Então, isso tá indo num bom caminho. Na verdade, se a gente não soubesse que o problema não admite um kernel com esse tamanho, né? Daria até vontade de olhar algo nessa direção. Mas a gente já sabe que não vai ser possível. Então, a esperança é tentar fazer o mesmo, né? Com as arestas de tipo 1 e com as arestas de tipo 2. E na verdade, logo de cara, a gente já vê que isso não é possível. Né? Por exemplo, o vértice B1 aqui nesse caso, ele vai estar na vizinhança de A1 em G, e ele não está na vizinhança de A2. Então, A1 e A2, eles não vão ser gêmeos em G. Então, para lidar com esses dois casos, a gente vai precisar de algo a mais, se a gente quiser, de alguma forma, limitar o número dessas arestas, né? E o que a gente vê, e aí não é óbvio, mas se você olhar direitinho, você vai ver que as vizinhanças dos vértices satisfazem essas condições aqui, né? Se eu olho para a vizinhança de A1 e eu tiro só o B1, era só o B1 que estava causando um problema, né? É a mesma coisa que eu olhar a vizinhança de A2 e tirar o B2. E isso me ajuda, porque, na verdade, essa relação entre os vértices, entre as vizinhanças dos vértices, a gente consegue provar que define, na verdade, uma relação de equivalência em pares de vértices que são adjacentes. E então, a gente não vai, nesse caso, conseguir limitar o número de gêmeos, mas a gente vai conseguir dizer alguma coisa a respeito do número de classes de equivalência. Então, e a gente vai fazer uma coisa parecida, né? Vai ter uma relação parecida com essa aqui, que vai captar o fato de que se duas arestas de tipo 1, né? Se elas têm a mesma vizinhança em S, os extremos vão formar pares que são equivalentes de acordo com essa relação de equivalência. Então, a gente vai ter essa relação que eu chamo de MT, que é para as arestas que são desse tipo, né, que é de tipo 2, que as vizinhanças são disjuntas, e vai ter uma outra relação de equivalência que a gente vai definir, que vai tomar conta das arestas que são de tipo 1, que são aquelas que só um extremo tem vizinhos em S. E o que a gente consegue provar é que não só isso define uma relação de equivalência, mas elas captam bem qual é o tipo que uma aresta deveria ter na raiz, né? No sentido de que se eu tenho duas arestas que são tipo 1 e que têm exatamente a mesma vizinhança em S, elas vão ser equivalentes de acordo com a relação de equivalência NT, né? Que tem essa abreviação que a gente chama de nested twins, e não vai ser equivalente em relação à outra, e o oposto vai acontecer para as arestas de tipo 2. Então, como que eu vou usar esse fato? Né? O que eu gostaria muito de fazer agora é o seguinte: eu gostaria de olhar, eu consigo computar facilmente as classes de equivalência com relação a essas relações no grafo, né? E eu gostaria de dizer o seguinte: dado que eu sei que se duas arestas têm a mesma vizinhança,
que elas caem na mesma classe, eu gostaria muito de dizer que se eu acho uma classe que tem tamanho 2, por exemplo, né, que tem duas arestas que estão ali dentro, que essas duas arestas têm que ter a mesma vizinhança numa possível raiz, né, do grafo. Isso, é claro, é pedir demais. Mas o que a gente consegue provar é que se eu vejo uma classe de equivalência que é grande o suficiente, e grande o suficiente vai ser aqui uma função do meu parâmetro, né? Que se eu vejo uma classe que é grande o suficiente, aí eu consigo encontrar, de fato, dois pares nessa classe que são arestas que têm exatamente a mesma vizinhança numa solução. E isso é bom para mim porque quando eu vejo arestas desse tipo, eu gostaria, o que eu gostaria muito de fazer é o quê? É deletar um dos pares, né? Para diminuir o tamanho da minha instância. Dado que eu sei que elas vão ter exatamente a mesma vizinhança, talvez eu só precise manter uma delas ali e eu consigo deletar a outra. E depois, se eu concluo que o grafo que eu obtenho é uma instância verdadeira, uma instância verdadeira não, é uma instância sim, aí eu sei exatamente como eu vou adicionar a aresta que eu tinha apagado, né, para obter uma raiz para o grafo inteiro. E isso é exatamente o que a gente consegue fazer. Então, o primeiro passo mesmo do algoritmo vai ser computar essas classes de equivalência e cada vez que eu acho uma classe grande, eu sei que eu posso deletar os vértices que são correspondentes a um par, né, que está na classe, e aí eu vou diminuir também o Q, né, que era parte da instância que era parte da entrada. Por quê? Porque eu estou procurando uma raiz que tem exatamente P vértices isolados do lado de fora e Q arestas. E dado que eu sei que esse par que eu estou excluindo vai formar uma aresta do lado de fora, né? Agora, se eu quiser ter uma instância sim, eu preciso diminuir uma aresta para eu poder reconstruir depois uma instância sim para o meu grafo original. Então, o que eu vou fazer é isso, eu vou primeiro processar as classes e cada vez que eu tiver uma que é grande o suficiente, eu vou deletar um par de vértices dessa classe. E eu vou obter um grafo que, por simplicidade, eu vou continuar chamando de G, mas esse grafo agora, ele tem uma propriedade que vai ser bastante útil, que é que se eu tenho... se ele é uma instância assim, eu sei que o número de arestas do tipo 1 e do tipo 2 que aparecem numa solução vão ser uma função de K. Que vai depender desse número aqui. Mas é uma função de K e é uma função de 2 elevado a 2K, né? Exato. Então, agora uma possível solução parece que tem um tamanho limitado em vários sentidos, né? E uma coisa que eu gostaria de fazer, então, por exemplo, será que eu consigo enumerar as soluções, as possíveis soluções, e testar se essas, de alguma forma, se essas possíveis soluções vão ser raízes do meu grafo? Né? E é isso que eu vou fazer no final do dia, eu vou arrumar um jeito de enumerar alguma coisa que vai estar relacionado às minhas soluções, e isso eu vou conseguir testar se gera uma raiz do grafo ou não. Eu pulei uma coisa que era importante, que eu queria falar, que é que no início, um dos nossos objetivos era exatamente limitar o número de classes de gêmeos verdadeiros, né? E isso a gente fez agora. Depois que eu aplico essas regras,
como eu sei que o número de arestas de tipo 1 e o número de arestas de tipo 2 é uma função de K, e como eu sei que a vizinhança delas aqui, eu tenho, para a aresta de tipo 1, eu tenho 2 elevado a K possíveis vizinhanças, e para a aresta de tipo 2 eu tenho 2 vezes 2 elevado a K, né? No máximo, no caso. Agora eu já sei que se a instância era uma instância assim, eu agora tenho que ter um número de classes de gêmeos verdadeiros que é limitada por uma função de K, e essa função de K, ela é bem feia, que ela é essa daqui. Mas, ainda assim, ela está dentro do limite de tempo que eu gostaria, né? Então, eu olho o meu grafo agora, obtido depois de eu exaustivamente aplicar as duas regras de redução, né, e deletar alguns vértices. Eu olho esse grafo e eu vejo o número de classes de gêmeos verdadeiros que esse grafo tem, e se for maior do que meu limite, eu já tenho certeza de que eu tenho uma instância não, né? Se o número de classes não for tão grande, tem alguma chance de ser uma instância sim, e é isso que a gente vai testar agora, como saber se é uma instância sim ou não. Okay. Então, para isso, o que eu vou precisar é da definição de esqueleto de uma solução. O que nesse caso aqui, anterior, está me impedindo de certa forma, enumerar todas as possíveis soluções para o meu problema? É o fato de que eu posso ter muitos vértices isolados e muitas arestas de tipo 3, né? Então, eu vou dar conta desse problema simplesmente fazendo o seguinte: eu vou definir o esqueleto de uma solução, que vai ser o que é obtido se eu deleto vértices que têm a mesma vizinhança, né? E para cada possível vizinhança, eu mantenho no grafo apenas um representante, né, para aquela vizinhança. Então, por exemplo, aqui V1, V2 e V3 têm a mesma vizinhança em S, e o que eu vou fazer é deletar, então, 2 deles, né, e o esqueleto dessa solução seria o grafo obtido depois de deletar esses vértices aqui que estão riscados. Esse seria o esqueleto. E uma coisa que a gente consegue enumerar agora são os esqueletos, porque os vértices isolados, a única coisa que eu preciso determinar é qual é a vizinhança deles em S, e para isso eu tenho no máximo 2 elevado a K, e a mesma coisa acontece para as arestas de tipo 3. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. A gente prova que a família de pares, né, em que F é um possível esqueleto para a sua solução, e S vai ser o conjunto que você deleta, né? Essa família de pares tem tamanho limitado, também por uma função de K, e pode ser construída no tempo que eu quero. Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou modificar agora a minha pergunta. Em vez de eu querer achar apenas uma raiz para o grafo, eu quero, dado um esqueleto que eu sei enumerar, eu quero saber se o grafo tem uma raiz que tenha esse esqueleto específico. Ou seja, eu consigo obter a raiz do meu grafo de entrada a partir do esqueleto, adicionando só gêmeos falsos nos vértices que são isolados, ou adicionando arestas de tipo 3 que vão ter a mesma vizinhança de alguma aresta de tipo 3 já existente no meu esqueleto. Então, e aí, agora eu tenho tudo que eu preciso para fazer, para resolver o problema através de força bruta. Por quê? Porque eu tenho agora
alguma coisa que está limitada como uma função de K na minha instância, em G, que é o número de classes de gêmeos verdadeiros, e eu tenho algo que está limitado como uma função de K nos meus potenciais candidatos, né, que é o esqueleto da raiz. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, para cada esqueleto que eu olhar, eu vou olhar cada vértice e eu vou tentar todas as possibilidades de qual classe de gêmeo verdadeiro esse vértice pertence. Então, eu vou representar isso como uma função, né, φ, e a gente sabe que o número de funções, o número de possíveis funções vai ser, no máximo, essa função aqui de K, porque o tamanho de f é limitado, como a gente já tinha visto, e o número de classes de gêmeos verdadeiros em G também está limitado. Então, uma vez que eu tente todas as possibilidades, né, a primeira coisa que eu tenho que checar é fazer o que eu chamaria de um sanity check, que é a gente testar se vértices do esqueleto que estão sendo mapeados, que são adjacentes, estão sendo mapeados em classes de gêmeos verdadeiros que possuem aresta, né, entre eles, e que os pares de vértices do esqueleto que não vão ser adjacentes quando eu tomo o quadrado, eles também têm que pertencer a classes de gêmeos verdadeiros que não são adjacentes, né? Então, se isso é satisfeito, tem alguma chance desse esqueleto tem alguma chance desse esqueleto ser, de fato, o esqueleto de uma solução para a minha instância. O que eu preciso fazer agora é ver se eu consigo adicionar os vértices remanescentes do grafo, né, de G, como gêmeos falsos de vértices isolados, ou como arestas de tipo 3. E eu vou fazer isso, na verdade, resolvendo um sistema de equações, né? O que eu vou fazer eu vou definir para cada vértice do meu esqueleto, eu vou definir uma variável, e essa variável ela vai representar o número de gêmeos, por exemplo, no caso desse aqui, de um vértice isolado, o número de gêmeos que eu estou adicionando ao vértice isolado, contando com ele, né? Isso é detalhe, mas é importante para entender o que está escrito aqui. E a mesma coisa para os vértices de aresta de tipo 3, né? Eu estou contando quantos gêmeos, lembra que a gente viu no início que se as arestas têm a mesma vizinhança, os extremos correspondentes vão ser gêmeos verdadeiros. Então, eu estou olhando aqui quantos gêmeos eu vou adicionar para cada vértice. Então, o que as minhas equações vão determinar é simplesmente que se o vértice ele está em S, ou ele é extremo de uma aresta de tipo 1 ou de tipo 2, eu não quero que nenhum gêmeo seja adicionado a ele, porque essas arestas já estão completamente definidas no esqueleto. Eu só tenho liberdade em relação aos vértices isolados e as arestas de tipo 3. Se eu estou olhando para os vértices isolados e arestas de tipo 3, eu quero que a variável tenha valor pelo menos 1, né? Porque eles já estão presentes no esqueleto. Então, eu preciso ter pelo menos 1 aqui. E, além disso, cada vez que eu adiciono um gêmeo que vai corresponder a uma aresta de tipo 3, eu quero que o número de gêmeos de C e o número de gêmeos de D seja o mesmo, né? Porque eles vão ser arestas na raiz. Então, eles precisam estar pareados. E, além disso, eu vou colocar restrições para garantir que, no final, eu tenha P vértices isolados, como eu gostaria,
que eu tenha Q arestas, como eu gostaria, que é o que está aparecendo nessa equação aqui. E, finalmente, como que isso está relacionado com a função, né? Com o que eu... Eu quero... Como que isso está relacionado com as classes de gêmeos verdadeiros que eu tinha no início? Se, por exemplo, eu mapeei V1 numa classe que só tem um gêmeo, que só tem um vértice, né? Eu agora não posso obter que eu vou adicionar 3 gêmeos verdadeiros a V1, por exemplo. Então, essa última equação, ela só está garantindo que o número de vértices que eu vou adicionar vai gerar exatamente o que eu preciso em termos de número de gêmeos de cada vértice do grafo de entrada. Então, para cada classe de gêmeos verdadeiros, se eu olho o número de gêmeos que vai ser adicionado, é exatamente o que eu precisava. E como nesse problema a gente vai ter o número de variáveis, é exatamente o número de vértices do meu esqueleto, né, que é 2 elevado a big O of k, tem um resultado, né, que diz que esse problema, né, de programação inteira, ele é FPT, parametrizado pelo número de variáveis, e com isso a gente consegue resolver ele em 2 elevado a 2 elevado a uma função de k, que é exatamente o que a gente quer aqui. Então, e aí a gente prova que a gente de fato consegue construir a raiz do grafo de entrada, se e somente se esse sistema aqui, existe uma função, né? Existe um jeito de mapear os esqueletos nas classes de gêmeos verdadeiros, de forma que esse problema aqui vai ter uma solução inteira, né? E isso resolve o problema. E com isso a gente também consegue, é claro que isso dá um algoritmo também para quando eu quero achar uma raiz que tenha vertex cover no máximo k, porque esse é simplesmente o caso em que o q é 0, ou uma raiz que esteja a distância k de um emparelhamento, que é o caso que o p é 0, e eu também consigo testar se um grafo tem uma raiz que está à distância k de um grafo de grau 1, né, de uma maneira geral, sem definir exatamente quantos vértices isolados ou quantas arestas tem que estar do lado de fora, simplesmente testando todas as possibilidades de P e Q. Né? E a complexidade é a mesma. Tá. Isso foi um pouco confuso, mas eu espero que vocês tenham entendido as partes mais fundamentais de quando você está trabalhando com um problema de raiz, que é, normalmente, os seus melhores amigos no grafo de entrada vão ser as classes de gêmeos verdadeiros, porque elas vão permitir que você faça força bruta, né, de uma forma mais eficiente. E aí o resto é mais específico. As outras ferramentas, elas são mais específicas desse problema em si. Elas não são usadas em outros artigos, né? Qual a diferença de distance k to match e distance k to degree 1? Degree 1, você pode ter vértices isolados, né? Ah, tá. É a união daquele QK1, QK2, para tudo P e Q. Exato. Por isso que eu falei que você pode resolver testando para todo P e Q, se você tem uma instância que seja assim. Obrigado. Tá, e para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o lower bound que a gente obteve para o caso do vertex cover, que no caso é simplesmente uma redução, né, de um problema que a gente já sabia que tinha esses
limitantes, que é a cobertura por bicliques. Né? Nesse problema, a gente é dado um grafo bipartido e um inteiro, K, e a gente quer saber se dá para cobrir as arestas desse grafo usando no máximo K bicliques. Né? Então, por exemplo, isso que está marcado em verde agora é uma biclique que cobre todas as arestas incidentes em B. E isso seria, por exemplo, uma possível cobertura por bicliques para esse grafo, né, com 3 bicliques. Mas a gente pode ver que esse grafo tem, na verdade, uma cobertura com 2, né, que é essa aqui, e que a aresta BF faz parte de 2 bicliques. Isso não é um problema. Tem um outro problema, que é o biclique partition, em que você não quer que uma aresta pertença a 2 bicliques. Né? E um resultado recente é que esse problema também tem o mesmo, requer uma dupla exponencial em K, né, como em qualquer algoritmo FPT, e também não tem um kernel que seja subexponencial, né, a não ser que P seja igual a NP. Então, o que a gente vai fazer é mostrar uma redução desse problema para o problema de você encontrar uma raiz que tenha vertex cover no máximo K para o seu grafo. E essa redução também tem que manter, tem que satisfazer algumas coisas especiais em relação à instância que você produz, né? O parâmetro é o parâmetro anterior mais uma constante, e o tamanho do grafo também não é muito grande. Que são coisas que normalmente não importam quando você tem uma redução para provar que um problema é NP completo, mas quando você está falando de lower bounds, né, para a complexidade de algoritmos, e são medidas específicas, né, você está dizendo qual é o valor que você não consegue atingir, esses detalhes são importantes. Então, o que a gente vai fazer é pegar o grafo bipartido de entrada, que é o que eu estou chamando aqui de X e Y, são os 2 conjuntos da bipartição, e a gente vai adicionar 3 vértices de um lado, 3 vértices do outro, e um conjunto aqui Z de tamanho K. A gente vai fazer esses conjuntos que estão sombreados agora serem cliques, né, e vai adicionar as arestas entre esses 3 vértices dessa forma. U vai ser adjacente a todos os vértices de X e todos os vértices de Z, V vai ser adjacente a todos os vértices de X, e W é adjacente só a U e a V. E isso vai ser simétrico, né, a mesma coisa vai acontecer para o outro lado. E além disso, eu quero que X e Z formem uma clique. E a mesma coisa para Y e Z. Mas aí eu não vou deixar esse sombreado ali, porque senão vai poluir demais a figura. Então, a mesma coisa acontece para o outro lado. E, além disso, as arestas cruzando, né, de X para Y vão ser exatamente as arestas que existiam em B. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar que se esse grafo aqui tem uma cobertura por bicliques de tamanho K, o nosso grafo também vai ter uma raiz com um vertex cover de tamanho K mais 4. Então, como é que eu vou construir essa raiz? Eu vou construir da seguinte forma. Eu vou adicionar essas arestas aqui, que estão marcadas em verde, significando que eu estou adicionando todas as arestas entre U e X, e a mesma coisa do lado de cá. E, além disso, eu estou adicionando todas as arestas dentro de Z. Né? A clique inteira vai ser parte da minha raiz. E agora, para cada biclique da minha cobertura, lembra que em Z eu tenho K vértices. Né? Então, se eu olho para a biclique CI, eu vou olhar para o vértice ZI e eu vou adicionar na
na minha raiz, as arestas entre Z e I e os vértices que estão na biclic número I. Eu vou fazer isso para cada biclic da cobertura, que eu posso assumir que são K, né? Se tinha menos que K, eu posso duplicar, considerar uma biclic 2 vezes, de forma que todos os K vértices daqui tenham alguns vizinhos em X e Y. E aí, para ver que isso de fato dá uma raiz, é uma raiz do meu grafo, você basicamente tem que testar todas as possibilidades de aresta e ver que está dando certo, né? Então, por exemplo, a aresta UW, ela não está na raiz, mas não tem problema, porque UV e VW estão. Então, ela vai ser criada no grafo G. E a mesma coisa acontece do outro lado. Se eu tenho uma aresta, por exemplo, entre U e um vértice de Z, né, essa aresta não está na raiz, mas, de novo, não tem problema, porque eu sei que Z é adjacente na raiz a algum vértice em X, né, porque ele vai ser adjacente aos vértices da biclic correspondentes ao índice dele, e todos os vértices de X são adjacentes a U. Então, eles vão estar à distância 2 também, U e ZI vão estar à distância 2 na raiz. A mesma coisa, por exemplo, se eu olho para uma aresta entre X e Z, né? E, finalmente, eu sei que todas as arestas do grafo bipartido, né, vão ser geradas, porque eu sei que todas elas estão em pelo menos uma biclic, e tem um vértice que vai ser adjacente aos extremos delas, na raiz. E, além disso, se eu removo da raiz agora, que é o subgrafo que é teoricamente verde aqui, né? Se eu removo Z, U e V e U' e V', eu obtenho um conjunto independente, né? Então, isso vai ser um vertex cover de tamanho exatamente K mais 4 para o meu grafo. E para fazer o contrário, para provar que se o grafo tem uma raiz, então eu consigo achar a cobertura, o que a gente prova é que essas arestas que eu antes tinha adicionado para construir a minha raiz, na verdade, elas têm que estar em toda a raiz desse grafo. É obrigatório que elas estejam. E com isso, o que eu consigo concluir é que, na verdade, as arestas de B, elas não vão poder estar em nenhuma raiz, porque como eu sempre vou ter uma aresta na raiz entre U e alguém de X, e U não é adjacente a ninguém de Y, por exemplo, né, eu nunca vou poder ter uma aresta na raiz que esteja cruzando, porque isso em G criaria uma aresta entre Y e U. Então, eu sei que essas arestas aqui não vão pertencer a nenhuma biclic, a nenhuma raiz. Mas elas precisam ser geradas, então, por um caminho, né, de tamanho 2. Cada vez que eu olho uma aresta que está em B aqui, eu sei que na raiz, esses dois vértices vão estar à distância 2. E aí a única possibilidade vai ser esse vértice estar no conjunto Z, né? Porque os vértices de X e Y, eles só têm vizinhos aqui, em X e Y mesmo, né? Porque isso é uma clique, e em Z. E o também não pode ser. Então, com isso, se eu olho para o conjunto, para cada vértice de Z, se eu olho para quais vértices eles são adjacentes na raiz, eu vejo exatamente a cobertura, como isso tem que gerar todas as arestas do grafo bipartido, eu vejo exatamente uma cobertura por bicliques para o grafo B. Então, isso conclui essa prova, que é relativamente simples, né? O negócio com provas de NP completude e também com esses limites, né, é que uma vez que você começa no problema certo, às vezes as reduções ficam bem tranquilas, né? O problema é sempre achar
qual problema que você vai começar. Então, finalmente, eu acho que eu ainda não passei muito do tempo, problemas que a gente gostaria de resolver ou de ver resolvido, exatamente se o caso que a gente começou tentando, né, que é o caso do feedback vertex set, que se eu tenho uma raiz, testar se o grafo tem uma raiz que tenha feedback vertex set no máximo K, ou uma versão que ainda seria um pouco mais fácil, mas ainda assim a gente acha que o algoritmo em si deve ser um pouco complicado, que é no caso de, em vez de obter uma floresta, eu obtenho uma floresta que é formada só por caminhos, né, que é o que a gente chama de linear forest. E uma outra observação que a gente também incluiu no trabalho, mas que é realmente uma observação pequena, é que se eu olho para a distância K para uma clique, né, ou seja, o número de vértices que eu tenho que deletar do grafo para obter uma clique, que esse problema com essa parametrização também é FPT com a mesma complexidade, né? E esse approach que a gente usou, ele também funciona se eu considero uma raiz que tenha distância K para uma união de cliques, mas onde o número de cliques está fixo. Se você pode ter muitos cliques, né, se o número de cliques é ilimitado, a gente ainda não sabe como fazer. Então, eu também botei aqui que a parametrização para distância para grafo cluster também seria interessante de ver. Para todos esses casos, o nosso lower bound de vertex cover funciona, né? Então, a gente não tem nenhuma esperança de que seja muito mais simples do que o que a gente fez, mas a gente acha que dá para ser feito. Então é isso, obrigada, e se vocês têm alguma pergunta, eu vou ficar feliz de responder. Eu vou convidar a audiência para agradecer a Paloma. Agora a gente passa para a fase de perguntas, então podem enviar ou no chat ou abrir o microfone e perguntar diretamente para a Paloma. Pergunta. Paloma, eu tenho uma pergunta, mas se alguém tiver antes, Vinícius, você... Vai em frente, Celina. Eu posso ir em frente? Pode ir. E aí o pessoal vai perdendo a vergonha nesse meio tempo. Então, Paloma, bom, muito obrigada, porque agora com esses desenhos maravilhosos, a gente pode voltar lá para o seu artigo do Latin, que não tem nenhum dedo, e aí olhar lá tudo direitinho, e a gente tem todos os diagramas, né? Ficou muito, muito bom, companheiro, o seu artigo lá do Latin, um dos seus artigos do Latin 2020. Paloma, no início, eu acho que agora eu entendi bem qual é o problema, mas eu não gostei do nome do problema, então, na verdade, é uma reclamação. Porque vou tentar se entender, eu fiz uma analogia com o problema de grafo-clique, que você também tem operador. E aí, no problema de grafo-clique, você quer saber se o grafo tem uma raiz, né? Um grafo H, tal, que aplicando o operador que dá o G, né? O seu input é G. Agora, você chama de square root, mas no final, o G vai ser um grafo que é o quadrado. O G não é o square root. O square root, a raiz, é o H que você está atrás. Aí eu fiz maior confusão, quem que você queria. Você quer comentar alguma coisa? Alguém mais já reclamou do nome do problema? Não, eu acho que o nome do problema é bem estabelecido, assim, em todos os artigos que foram publicados sobre o assunto, até uma qualidade que alguns problemas não têm, que é que em todos os artigos as pessoas se referem ao problema com o mesmo nome. Então, de fato,
Talvez não tenha ninguém da comunidade Grafos Clique, né, que olhou. Exato, pode ser. Olha assim, falando que é o grafo raiz, como assim? E também, Paloma, isso eu não sei, eu queria dar uma oportunidade, que, claro, você tinha muita coisa para falar, isso era bem o início, então, só para você falar de novo, porque você sabe que eu sempre me interesso essas coisas, né, de separação, de subclasse, de superclasse. Você podia voltar, por favor, nesse comentário que você fez logo no início, que ele não se comportava? Qual é o problema que não se comporta bem em relação a superclasse e subclasse, por favor? Se você tem um grafo e você sabe testar, por exemplo, se ele tem uma raiz que é um grafo cordal, não significa que você sabe testar se esse grafo tem uma raiz que é um grafo split. Porque a raiz pode ser um grafo cordal que não é split, e aí você não sabe exatamente se ele tem ou não uma raiz que, além de ser cordal, também seja split. Então, o fato de você saber resolver o problema para uma classe de grafos não significa que você consegue resolver para a subclasse também. Necessariamente, né? Não tem nenhum exemplo em que a coisa estranha acontece, né? Que o que acontece é, por exemplo, se eu teria o problema ser difícil... Peraí, deixa eu olhar aqui. Não tem nenhum caso em que você, por exemplo, saiba resolver o problema para a classe e o problema seja NP completo para uma subclasse, né? Que é o que você não gostaria que acontecesse, e o que normalmente não acontece com os problemas. Uhum. Sim, ok. Esse em relação a esse H-square, né? Não o problema square. O problema square é o comum, né? Que aí vale essa hereditariedade, né? Se você tira o H do nome do problema, né? Que aí você vai no G, né? E o G é o input. Exato. Se vasculariza, aí sim. Quando passou assim, falei, será que eu... Não, eu entendi. Como não apareceu pergunta, eu vou fazer só mais uma, Vinícius, não apareceu nada no chat, posso fazer mais uma? Pode, autorizar. Paloma, ainda continuando com a analogia para grafos clique, né, que eu sempre é uma coisa nova, pego então uma coisa que eu tenho mais familiaridade, né? Grafos clique, embora seja um problema que ficou aberto um tempão, 40 anos, logo no início apareceu aquela caracterização, que não era uma caracterização boa, mas era muito de si. Você tem um grafo clique, visualmente era... Então, para esse mesmo sendo um problema que está em aberto, existe alguma caracterização, e aí eu me refiro ao problema, o square root, que eu quero chamar de problema quadrado, tá bom? Mas esse problema, você tem alguma caracterização, mesmo que não seja boa, Paloma? Tem uma caracterização que não leva a um algoritmo, né? Isso. Como Robert Spencer para esse problema, isso. Que eu acho que a gente não menciona aqui na introdução desse artigo, né, do Latin, mas eu tenho certeza de que a gente menciona a referência nesse artigo dos grafos alterplanários. Ah, legal. Tá bom, obrigada, ok. Obrigada, e parabéns pelo seminário. Nada. Eu não sei se tem mais perguntas, mas eu tenho umas curiosidades. Então, enquanto o pessoal pensa aí e manda no chat se tiver, eu vou perguntar algumas coisas. Tem generalizações disso, ao invés de reconhecer quadrado, reconhecer cubo de grafos ou potências arbitrárias? Tem resultados sobre isso, em particular do problema que você está tratando, de resultados positivos para reconhecer, sei lá, a raiz cúbica de um grafo? Ou saber se um grafo tem uma raiz cúbica pertencente a uma classe, melhor dizendo. Olha, muitos desses, talvez tenha alguma coisa assim, mais sobre o ponto de vista estrutural, né? Porque tem vários artigos que querem dar caracterizações estruturais para, por exemplo, quadrados de grafos de uma determinada classe. Uhum. Né? E aí isso pode ser usado, se traduz em algoritmos aqui também, e tem artigos que estudam potências variadas, não só quadrados,
de classes específicas, né? Mas, por exemplo, do ponto de vista de complexidade parametrizada, eu acho que eu nunca vi nada a respeito, porque a impressão que dá é que o problema já é difícil o suficiente com quadrado, né? Eu pensando em complexidade parametrizada, o único parâmetro que aparece naturalmente no problema é a potência, mas, enfim, para 2 já é difícil o suficiente. Né? Exato. Uma você outra poderia... Diga. Não, eu só ia falar que, mesmo com potências maiores, você ainda pode considerar parametrizações estruturais, né? Uhum. Ainda faz sentido, mas não tem nenhum motivo para ser mais fácil do que o quadrado, e a gente sabe muito pouco sobre o quadrado já. Bom, se não tiver outras perguntas, eu vou convidar todo mundo a agradecer. O André tem uma pergunta. Pode fazer, André. Oi, tudo bem? Na verdade, sou Marina. Para disfarçar. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, tá. Na verdade, sou sincera, a gente aqui tentou acompanhar mais ou menos, mas estávamos enrolando aqui com a filha, então foi uma atenção meio mais ou menos, então talvez, não sei se o que eu vou falar faz algum sentido, talvez você já falou disso e a gente perdeu, mas na verdade eu queria perguntar se você sabia que a gente trabalha com grafo biclick, de fato eu vou na minha palestra vou falar um pouco disso, e aparece de várias formas o grafo quadrado, e a gente está interessado em saber a raiz de classes de grafos, a raiz quadrada de classes de grafo. Hã? É que a André tá... que a raiz seja de certa classe. A gente tem um grafo e quer saber se a raiz vai parar em qual classe. Isso, que é exatamente... A raiz dela em qual outra classe vai parar. Não sei se você conhece alguma coisa sobre isso, a gente não acha muito. Até falar disso quando aparecer o problema, mas... Peraí, vem ajuda aí. Aqui o André está falando... Tá bom, peraí. Deixa... Obrigado. Você comenta, vem e comenta direto. Alô? Oi. Pode falar. Ih, travou tudo. Alô? Agora sim. Então, deu para entender o que eu falei? Como vocês veem, a gente está bem enrolado aqui. A Bianca puxando minha perna enquanto isso, está bem fácil hoje. Então, o seu problema é, dado um grafo, você quer saber se ele tem uma raiz que pertence a uma classe específica. Isso. Então, esse é exatamente o problema que a gente considerou, né? E tem alguns resultados já que são conhecidos para algumas classes. Se você quiser, eu posso te mandar algumas referências, algo do tipo. Se gostaria, mas o que você considerou, pelo menos o que eu acompanhei, era coisas que tinham a ver com distância a certa classe ou a certa propriedade, né? Isso, o que a gente considerou é que a classe que a minha raiz tem que pertencer é uma classe definida pela distância em relação a uma outra classe de grafos. Pois é, não, a gente quer a classe mesma, não distância a outra classe, essas classes mais... Como disse André, a distância podia ser 0, mas... Bom, de repente, quando a gente fizer a apresentação do assunto, vai aparecer bastante sobre a raiz, talvez aí você vai ver quais são as classes que aparecem para a gente e quais outras poderiam aparecer. Até agora não apareceu nada que tenha a ver com uma classe relacionada com distância a outra classe, mas de repente está por trás e a gente não reparou, né? Mas mesmo para quando é uma classe, né, sem considerar a distância, né, sem considerar essa parametrização estrutural, tem vários resultados para grafos, para classes de grafos, né? A gente trabalhou com grafos alterplanares e com grafos de path-width no máximo 2, tem resultado para grafo cacto, para grafo bipartido. Ótimo, então, isso, se puder mandar, seria bom. E aqui eu estou vendo que você tem, olha, as classes. Legal, porque aparecem várias que já apareceram para a gente, mas tem várias outras que podem aparecer usando
a relação que tem do quadrado com o grafo biclique que a gente achou, mas a gente ainda não foi muito atrás, porque, assim, não conhecíamos essas raízes, então, acho que pode ser interessante. Estou vendo aqui. Legal. Eu posso mandar, sim. Muito obrigada. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta. Renato, pode falar. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem? Ouvimos sim, está um pouco baixo, mas dá para ouvir sim. Dá para ouvir? Bom, Paloma, em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Achei muito interessante. Eu sou colega do André e da Marina aqui no Paraná, sou colega do André na Federal do Paraná, e foi ele que me apresentou pela primeira vez para o problema da raiz quadrada. Será que eu posso pedir para você voltar naquele mesmo slide que a Celina pediu para você voltar? Aham. Esse. Alô? É esse slide? Tá aparecendo? Alô? Eu ainda estou compartilhando a tela, não? Está aparecendo. Alô? Para mim, tá. Você está conseguindo ver, Renato? Alô? Voltou. Obrigado. Tinha travado alguma coisa aqui, eu não estava ouvindo nem vendo nada. Trata-se do seguinte, eu li um pouco a respeito do problema, e essa primeira citação que você faz na coluna da direita aí, Farsad e Karimi, 2012, que prova que o problema é NP completo para grafos de cintura até 5. Isso. Né? A única referência que eu achei disso daí, eu não sei se é a mesma que você põe aí, é uma coisa publicada no Archive. Mas eu não achei uma publicação definitiva disso. Eu queria saber se você tem alguma notícia a respeito. Porque esse problema, só para dar o contexto aí do interesse disso, é o seguinte, para grafos de cintura até 4, isso está publicado, para cintura 6 em diante, se sabe que o problema é polinomial, e a cintura 5 estava em suspenso aí até essa publicação. Mas, infelizmente, eu não achei outra fonte que não fosse um artigo no Archive. Não, então, esse artigo está publicado na Algorítmica, Que de 2012. O título dele é Complexity of Finding Graph Roots with Girth Conditions. Que maravilha. Muito obrigado. Você vai deixar o meu sono mais tranquilo hoje. Então, parabéns pela apresentação e muito obrigado. Obrigada. Aliás, o pessoal do Paraná está em peso aí hoje. Eu vi que o Murilo está aí também, o Leandro está aí. Todos 6. Tá a turma toda aí. Estamos apavorando. Bom, deixa eu ver no chat aqui. A Celina mandou a referência. Não sei se tem mais nenhuma pergunta, então vamos agradecer novamente. A Paloma deve poder ficar mais um pouquinho com a gente, então se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode continuar depois do fim da gravação. Mas vamos agradecer mais uma última vez a Paloma. E até semana que vem. Obrigada. Parabéns, Paloma, parabéns.